Muito se fala de crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, sintomas de ansiedade. Mas como que isso acontece? O que acontece no nosso corpo diante de uma crise de ansiedade? Como que acontece a ansiedade? Por que que ela acontece? Geralmente a ansiedade acontece por causa de uma situação estressora, uma situação atípica. Por exemplo, um medo de ser assaltado, ou diante de um assalto, ou uma pessoa que o seu namorado, sua namorada, esposa que viaja e não manda notícias, e é uma situação estressora que pode levar a pessoa a uma ansiedade. A preocupação da perda de emprego, a bronca de um patrão, essas coisas e outras coisas, só estou dando eu só estou citando aqui algumas situações. Essas coisas podem causar ansiedade. E como é que acontece a ansiedade? O que é que acontece no nosso corpo quando nós somos acometidos de ansiedade? Bom, o nosso cérebro, ele vê a situação estressora, e a situação estressora que eu falo é essa, a de perda de emprego, a bronca de um patrão, a bronca da esposa, a bronca do marido, ou diante de uma situação perigosa. Então, o nosso cérebro, ele entende aquilo como uma situação de estresse, uma situação, como disse, estressora. E ele vai fazer de tudo para se proteger, para proteger o nosso corpo, o nosso organismo. Então, o que acontece? Quando o cérebro percebe aquela situação de estresse, existe uma... Eu quero evitar falar termos técnicos aqui, mas eu vou falar só esses dois para você entender melhor. No nosso cérebro tem uma parte que é chamada de amígdala. Não é amígdala, aquela que tem aqui na garganta, é amígdala. Então, essa amígdala, dentro do nosso cérebro, ela interpreta essa situação e ela manda uma informação para as nossas glândulas suprarrenais. E essas glândulas suprarrenais, elas vão produzir duas substâncias ou dois neurotransmissores, o cortisol e a adrenalina. E esses dois produtos vão fazer uma mudança em todo o nosso organismo. Eles vão provocar uma mudança no nosso organismo e a gente vai perceber isso claramente, porque na verdade é o nosso corpo se defendendo. E em termos acadêmicos, isso se chama de resposta de luta ou fuga, porque é o nosso organismo tentando se defender dessa situação de ameaça. E como é que o nosso corpo responde a essa situação de ameaça? Visto que são secretadas no nosso corpo essas duas substâncias, a adrenalina e o cortisol, o que acontece? No nosso pulmão acontece um aumento na frequência respiratória. E esse aumento na frequência respiratória nos dá, ou dá à pessoa, uma sensação de desmaio, sensação de formigamento no corpo, formigamento nas extremidades, dá uma sensação de irrealidade da situação.
porque ela passa a fantasiar a situação, ela passa a aumentar a situação que ela está vivendo. Muitas vezes é uma coisa simples e ela coloca aquilo num patamar muito maior do que é. Lembra daquela frase da tempestade no copo d'água? Então é isso que acontece. Então existe essa sensação de fraqueza, essa sensação de desmaio também, e essa sensação de irrealidade. Nos nossos músculos, o que acontece? A adrenalina, ela é responsável por mandar um maior aporte de sangue para os nossos músculos. Então o que acontece? Geralmente acontece tremores e acontece também dores musculares. Muitas vezes a pessoa sente dores, por exemplo, uma dor aqui no ombro, na verdade é nessa musculatura daqui, dor nos braços, ela sente dor, ela passa a sentir dor nos músculos. Então isso é a ansiedade provocando essas dores nos músculos. Uma dor muscular que é provocada pela ansiedade. Aí a pessoa vai tomar um medicamento, para um relaxante muscular, por exemplo, mas não vai resolver. Por quê? Porque a questão está aqui. A questão está na mente. Então, é isso que acontece no nosso músculo. A adrenalina envia uma quantidade muito maior de sangue para os nossos músculos. E além da tensão muscular e tremores também, o que acontece com a nossa pele? Já que um aporte maior de sangue foi para os músculos, a nossa pele ela vai ficar pálida. E o que vai acontecer com a pele pálida? Você vê a pele, cadê o sangue? Onde é que está o sangue? É porque estão nos músculos. O sangue está, aliás, nos músculos. E aí a pele vai ficar pálida. E vai acontecer também a sudorese. É o suor. O suor mesmo, você vai suar. E muitas vezes você vai suar frio. Tudo isso, não se engane. Muitas vezes a questão, o problema está aqui, está na mente. Algo também acontece na nossa boca, porque a saliva diminui. Aí a pessoa sente sede, a pessoa sente a boca seca, uma leve irritação na garganta, tudo isso provocado pela ansiedade. O nosso coração não fica de fora nessa hora. Por quê? Porque aumenta a frequência cardíaca. Essa situação de estresse, toda essa problemática faz com que aumente a frequência cardíaca. E pode acontecer também uma pressão arterial alta. Muitas pessoas pensam que uma pressão arterial é que causa um problema mental, por exemplo, mas não é o contrário. É um problema mental que causa, que aumenta esses níveis desses neurotransmissores do nosso corpo e faz com que a gente tenha uma frequência cardíaca alta. E o que acontece? A pessoa sente palpitações, arritmia. Vou repetir, arritmia. O nosso coração ele bate ritmicamente, dentro do ritmo. Quando um estresse acontece, uma situação assim, o que o corpo está tentando se defender, o que acontece com o coração? Ele começa a bater de forma arrítmica, sem ritmo,
ou fora do ritmo correto. É aí quando você sente que o coração está disparado, o coração está batendo mais rápido. Isso acontece por causa da liberação da adrenalina no nosso organismo. Uma outra parte que não fica de fora é o nosso intestino, porque acontece que no nosso intestino vai acontecer duas coisas. A primeira que vai acontecer é uma parada, uma pausa no movimento peristáltico. O que é o movimento peristáltico? É o movimento do intestino que transforma o alimento e que vai transformando e chega a um bolo fecal e tal, e até o final. Bom, então ele paralisa. Em um outro momento, ele dispara e acontece que a pessoa que estava constipada, ela passa a ficar diarreica, ela passa a ter diarreia. Além disso, também a pessoa pode sentir uma queimação no estômago, uma dor no estômago, azia muito forte. E aí ela vai tomar medicamentos, eu não vou dizer o nome dos medicamentos, mas ela toma medicamentos para isso e não resolve. Por quê? Porque a questão não está no estômago, a questão está aqui. A questão está na situação estressora que fez com que o seu cérebro mandasse uma informação para as glândulas suprarrenais, e essas glândulas suprarrenais liberaram esses produtos, cortisol e adrenalina, e provocaram todas essas coisas. Então, ela vai tomar um medicamento para o estômago e não vai resolver, porque o problema está aqui. Isso é uma resposta de luta ou fuga. A crise ou transtorno de ansiedade nada mais é do que o nosso corpo tentando se defender das situações estressoras. E muitas vezes isso prejudica o nosso juízo, prejudica a nossa percepção das coisas, os nossos julgamentos das coisas. Tudo isso é ruim, é desagradável, mas não é algo perigoso, não é algo letal. Então é importante reconhecer, compreender essa luta ou fuga do nosso organismo, que consiste em ansiedade, porque entendendo isso fica muito mais fácil combatê-la. Porém, se você não conseguir vencer essa situação e precisar de uma ajuda profissional, de um auxílio profissional, busque alguém de sua confiança e certamente essa pessoa irá te conduzir da melhor forma. Muita paz.